Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer aqui uma série de 3 vídeos, porque eu tive um puxão de orelha de um ex-cliente, um grande amigo meu, que é o André, e ele falou, poxa, você tem feito vários vídeos falando de sentimento, de emoção, aí dessa conexão do corpo, da postura, da digestão, enfim, até da microbiotas, você tem aqui mostrado a importância de tudo isso, o quanto isso impacta na vida das pessoas, no seu dia a dia. Mas como que eu levo isso para dentro da minha empresa? Como que eu posso trabalhar isso? Eu, na posição que eu tenho, na hierarquia que eu tenho dentro da empresa, eu queria levar isso também para o mundo profissional de uma maneira que isso seja útil no meu dia a dia. E aí eu resolvi fazer esse vídeo, o título é de um artigo que eu escrevi em janeiro, que chama Sentimentos e a Arte da Negociação. Eu vou dividir ele em 3 partes, que é administrando o impacto da ansiedade, depois administrando a raiva e, por fim, administrando a frustração e a derrota, que são 3 pontos fundamentais do qual a emoção e o sentimento impactam nas nossas decisões, na hora das nossas escolhas e, fundamentalmente, nas negociações. E negociações a gente faz a todo instante, a cada momento da vida, a gente está negociando o dia inteiro, enfim, a gente negocia desde o café da manhã até a hora que nós vamos dormir. De uma forma ou outra, a gente está fazendo escolhas e essas escolhas são negociações, seja internas ou externas a nós. E no último eu vou dar ali um upzinho a mais, que é lidando com a empolgação, que é um outro problema que o excesso de otimismo pode provocar, que é uma alteração também emocional e de nossos sentimentos. Enfim, vou dividir em 3. Hoje eu quero começar aqui com administrando o impacto da ansiedade, falando um pouco sobre a ansiedade com vocês, o quanto isso pode ser, a gente pode usar a nosso favor, ou o quanto isso prejudica o nosso dia a dia. E quero aqui deixar algumas dicas de como trabalhar a ansiedade e como usar ela a nosso favor. Beleza? Mas antes de tudo, muito obrigado por todos. André, muito obrigado. Estou respondendo com muito carinho. Vou criar esses 3 hoje, amanhã e sexta-feira. Esses videozinhos para você. Muito obrigado. Espero que você deixe seu comentário, compartilhe. Compartilhe com seus amigos esses vídeos, escreva aí o que vocês estão achando, me manda aí se tá bom, se não tá, se vocês querem que eu mude de tema, me manda opções de tema, como as pessoas têm feito, principalmente no LinkedIn, tem mandado muito ali, gostei, não gostei, eu ainda não recebi o não gostei, eu só recebi acréscimos de informações, né? Tem pessoas agregando outras questões que eu acho muito legal, que eu amo, porque o ato aqui é justamente a gente discutir, co-criar. Se não gostar, diga por quê. Vamos elaborar conhecimento aqui, vamos levar isso para o outro patamar. Mas ajude a crescer o canal, deixa seu like, converse e mande para os seus colegas quando você acha que é importante. Vamos aqui engrandecer esse trabalho, porque eu amo o que eu faço e todos esses vídeos eu uso. Os meus clientes, principalmente meus clientes, quando eles me mandam questões, eu venho aqui rapidinho já para gravar elas. E eu também espaço para os meus ex-clientes, como para os meus clientes acessarem. Marcelo, eu estou com dúvida nisso. Eu falei, gravei o vídeo 44 é isso, o vídeo 33 é isso, o vídeo 60 é isso. Então tá servindo como uma biblioteca aqui mesmo, das pessoas dar aquele refresh na memória, né? Poxa, você falou sobre isso, mas eu não lembro bem como que eu trabalho isso, ou como que eu devo fazer uma análise mais sistêmica. Então eu falo, videozinho tal, e convido vocês a assistirem todos os vídeos anteriores, são muito legais, muito legais. Nada aqui sai do nada, tudo aqui vem de ciência, vem de estudo, vem de pesquisa, enfim, é um trabalho que eu amo fazer e que é uma maneira de me conectar com todos vocês. Então, um beijo para vocês, sempre muito obrigado por estar aqui. Vamos lá, administrando o impacto da ansiedade. Primeiro vamos entender o seguinte, né? O que é ansiedade? O que é essa palavra aí que tem estado tanto na moda, e o que ela pode nos fazer, de bem e de mal? Pessoal, a ansiedade é um estado natural do ser. A ansiedade, ela é presente, ela é um processo bioquímico, neural, que é presente em todo ser humano. A ansiedade, ela tem o lado do porquê. Antropologicamente, que se você levar em consideração a consistência, a estruturação mental do ser humano, a ansiedade tem que fazer parte. Claro, porque a ansiedade é uma maneira de você se preocupar com algo que você não sabe muito bem o que está por vir. Então, é uma maneira de você criar foco, dar atenção daquilo que você não tem certeza, daquilo que
que ainda não aconteceu, daquilo que você está ali seguro, que você não tem muita clareza. E a ansiedade ajuda você a procurar mecanismos em você ou instigar você a procurar recursos, mecanismos, conhecimento, informações para saber lidar com aquilo que está por vir. A ansiedade está muito relacionada a medo, muito relacionada à insegurança, à incapacidade, à falta de clareza, muito relacionado às nossas próprias crenças limitantes, ou seja, tudo aquilo que a gente não sabe muito bem do que vai acontecer, o que está por vir e como a gente vai tratar isso, isso gera em nós essa condição de ansiedade. E a ansiedade pode e tem muito a ver com o sofrimento, porque quando a gente deixa a ansiedade nos tomar e a gente cria ali, a ansiedade vai crescendo em nós por algo que a gente acha que vai acontecer e a gente perde o controle disso, isso nos faz sofrer, nos faz angustiar. Ou seja, ela gera um sentimento muito negativo dentro de nós. E isso tem também um propósito na psicologia humana, que é o quê? É levar a gente para um estado depressivo. Eu já expliquei isso. O estado depressivo, ele é uma condição psíquica que faz com que a gente entre dentro do looping com um problema até que a gente resolva aquele problema. Enquanto a gente não resolver, a gente vai se deprimindo, a gente vai se isolando de tudo que acontece à sua volta para a gente poder resolver. E a ansiedade tem muito a ver com isso. Mas a ansiedade, quando a gente perde o controle, quando a gente perde a mão, a gente também pode entrar ali num looping de ser ansioso e ficar ansioso, ser ansioso e ficar ansioso. Por quê? Porque quando a gente deixa ela nos dominar, quando a gente fica muito preocupado com as coisas do futuro, a gente vai intensificando isso, porque a gente está preocupado, a gente não tem uma solução, aí algo acontece e a gente fica mais preocupado, aí a gente não tem, ou seja, isso vai aumentando em nós, e isso pode gerar diversos transtornos mentais. Bom, isso é uma prévia do que é a ansiedade. Então a ansiedade tem muito a ver com insegurança, com falta de conhecimento, falta de saber, com medo, com incapacidade de ter domínio sobre si mesmo, de construir estratégias de você lidar com a vida. Mas tudo isso a gente aprende, tudo isso é uma condição que a gente aprende com a vida. A gente, é uma condição que a própria experiência do viver vai nos auxiliando justamente a lidar com a ansiedade. Mas por que a ansiedade hoje é tão presente? Porque o mundo está muito diferente, há tantas cobranças vindas de tantos lugares e tantas condições ótimas que nos levam ao desespero mesmo, porque, a gente não tem muita clareza econômica, a gente não tem muita clareza social, a gente não tem muita clareza com a nossa segurança pessoal mesmo, a gente não tem muita clareza com a segurança no trabalho. Então, são diversas perspectivas que há à nossa volta, que a gente vai lidando no dia a dia, que de repente, uma dessas a gente começa a enxergar como uma ameaça, e a partir daí há uma alienação sobre aquilo e a gente acaba caindo nesse loop na ansiedade. Mas por que a gente cai no loop da ansiedade? Porque a gente não para recuperar a nossa consciência, a nossa capacidade de analisar as coisas no fato. Esse é um dos problemas maiores da ansiedade. A ansiedade, ela sequestra o nosso processo cognitivo. Por quê? Porque ela vai envolver a amígdala, a área ali que tem a ver com as emoções. Ela vai estimular a amígdala de uma maneira no qual a gente vai se sentir em perigo, vai se sentir ameaçado, vai se sentir que a gente está ali correndo algum risco, e isso, o nosso cérebro, quando a gente sente isso, ele gera o estresse, e isso sequestra a nossa capacidade cognitiva de pensar, de ter lógica, de ter clareza sobre a vida, a parte executiva aqui no pré-frontal, e o nosso inconsciente começa a tomar decisões a partir do medo, a partir da insegurança, a partir dessa sensação que a gente está em perigo, que a gente está em riscos, essa sensação contínua. E aí, quando a gente passa a viver ansioso, as nossas decisões passam a ser medíocres, passam a ser decisões inaptas com a real realidade da nossa capacidade que a gente tem ou teria para lidar com aquela situação. Então esse é um dos problemas muito sérios da ansiedade na nossa vida no cotidiano. E por isso que eu coloquei aqui como um dos pontos fundamentais dentro da negociação. Porque na negociação,
quando a gente está negociando algo, há uma certa tensão, dependendo do grau, do risco que está correndo, do que está envolvido ali, essa ansiedade ela pode crescer suficientemente, o bastante para que você queira que aquilo termine logo, porque vai gerar uma aflição, uma angústia. Angústia é um sofrimento, e o sofrimento, quando ele surge dentro de você, você quer que ele saia logo de você, você quer eliminar logo daquilo, você acaba ficando ansioso o suficiente para querer resolver as coisas fora do time. E aí você dá uma chance para outra pessoa, para aquele que você está negociando, a ter ganhos que não deveria ter tido, ou você tomar decisões medíocres que não deveria ter tomado. Enfim, de alguma forma, ela prejudica você na hora de negociar. Então, saber trabalhar a ansiedade é fundamental se você quer ser um bom negociador, se você quer saber lidar com a arte de negociar. Sempre lembrando, negociação está no aumento do salário, negociação está no aumento, na troca de cargo, negociação está ali no processo seletivo, negociação está ali na compra de um carro, negociação está na compra de um apartamento, negociação está ali na viagem do final do ano, junto com a esposa, junto com o marido, discutindo, e aí, para onde nós vamos? Negociação está com os filhos, continuamente, constantemente. A gente negocia até com nossos pets, mas cada um tem o seu impacto. E você pode perceber que o nível de negociação, quando você domina um assunto, quando aquilo já está muito claro para você, e quando você não domina o assunto. Quando você não domina o assunto, você tem uma ansiedade para resolver, você tem essa insegurança. E a insegurança é um estado normal. A insegurança ela ajuda você, ela deveria pelo menos ajudar você a pensar diversas diretrizes no qual você pode atribuir aquela questão. Mas a ansiedade ela não permite isso. Quando a ansiedade cresce muito, ela não permite você construir essas atribuições para a negociação. E aí você perde. E aí vem o arrependimento, aí vem o desgosto, aí vem a tristeza, aí vem a sensação de ser incapaz, de ser impotente, de ser pequeno. Ou seja, vai gerar mais ansiedade ainda, porque você vai ter outras negociações, outras condições futuras, e você já guardou na sua memória passada aquele histórico que foi muito mal resolvido, foi muito mal elaborado, foi muito mal decidido, e aí você vai carregar isso para a próxima decisão, você vai ficar mais ansioso ainda, mais inseguro ainda, mas aí já vem com outros sentimentos muito negativos em você, e você acaba criando uma bola de neve dentro de você. Ou seja, se você tem ansiedade, se você percebe que você está sendo prejudicado com isso, procure ajuda. E a ansiedade não é aquela ajuda que você, vou arrumar tempo para procurar terapia. Não, você tem que aprender a entender que a ansiedade está prejudicando as suas negociações, as suas decisões, as suas escolhas que você está fazendo com a vida. Então é uma questão de valor, e isso tem que ser prioritário. Mas Marcelo, eu vim aqui só para ouvir isso, que eu preciso de ajuda? Não, eu quero aqui trazer algumas dicas que eu acho muito legais para você poder trabalhar com você com você mesmo, e quais recursos que você pode usar em caso de negociações, em caso que você precisa efetivamente saber gerenciar essa ansiedade em você. Como eu dou treinamento, eu já fiz alguns exercícios muito legais, e um dos exercícios, dependendo o time, qual é ali a estrutura que o cliente pede de treinamento, eu sempre tento agregar no treinamento justamente trabalhar a ansiedade, fazer exercícios de ansiedade com os clientes, ali em grupo, né? Tentar instigar isso neles. E é muito legal que quando a gente coloca as pessoas para negociarem, um exercício simples, só para medir, as pessoas já têm a resposta que eu quero, e eu deixo claro isso para ele, mas o outro time não sabe que eles têm. E o outro time eu fico ali manipulando eles para eles ficarem muito ansiosos com a decisão. É muito claro quando você percebe o quanto a pessoa não consegue ter pensamentos, não consegue criar discurso para discutir sobre o assunto. A pessoa se perde, a pessoa não consegue ter uma... É muito legal isso quando a gente leva isso para a prática e a gente analisa isso. E eu faço esses exercícios justamente para as pessoas perceberem o quanto ela prejudica na hora de você fazer uma oratória, uma defesa sobre o que está acontecendo. E a ansiedade, ela realmente prejudica muito isso. Então eu tenho diversos estudos sobre isso que ajuda a perceber o quanto ela prejudica. Mas Marcelo, o que a gente pode fazer? O que
que a gente, enfim, pode fazer? Bom, se você pegar aqui os vídeos 90, 91, 92, não, acho que 90, 95 para cá, 94 para cá, eu tenho falado muito da questão do corpo, que é o que há hoje na neurociência. Hoje a neurociência está, se você pegar os estudos, principalmente 2017 para cá, há uma preocupação muito grande da neurociência com a psicologia social e com a psicologia cognitiva, ou a psicologia comportamental, sobre entender o corpo, o quanto o corpo impacta nas nossas decisões, e quantas decisões, quanto a mente trabalha o corpo para que essas decisões sejam feitas e como o outro vê o corpo para eles tomarem decisões a partir dele. Daí entra do lado cognitivo pessoal para o lado cognitivo social. E é muito legal os estudos. Então, por exemplo, hoje tem estudos suficientes para atribuir artigos, já para ter pistas, por exemplo, do quanto impacta uma mulher tirar o útero. Não que isso seja bom ou mal, mas o quanto isso pode impactar, por exemplo, na memória, o quanto pode impactar nos pensamentos. E hoje há muito avanço que estão se chegando a conclusões muito importantes sobre se realmente impacta ou não impacta. Por exemplo, tirar a vesícula. Se de alguma maneira isso prejudica a nossa memória, a nosso modo de pensar, as nossas relações interpessoais, se isso tem alguma coisa a ver, se esse canal ali que teria como via para nos ajudar na hora da digestão, se isso prejudica de alguma maneira a nossa forma de pensar. Ou seja, hoje os estudos da neurociência são muito intrínsecos com os estudos do corpo. Por isso que eu tenho insistido que para a gente aprender a ouvir o corpo, aprender a sentir o sentimento, a gente perceber o sentimento no âmbito da coisa, no máximo, na plenitude do que a gente está sentindo. E isso é um exercício que ajuda muito a minimizar o estado de ansiedade. Só para você ter uma ideia, o ser humano, ele inconscientemente, o batimento cardíaco, o nosso batimento cardíaco tem muito a ver com a velocidade dos movimentos dos olhos e com a abertura vou usar aqui, fugiu a palavra, abertura e fechamento dos olhos, vamos dizer assim, não dos cílios, mas da pupila. E isso tem muito a ver com o batimento, e esse batimento tem muito a ver com a ansiedade. Então a outra pessoa, mesmo inconscientemente, ela sente o quanto você está ansioso e quanto você está nervoso para aquela situação de fazer uma negociação. E se a gente consegue ouvir, interpretar nosso corpo, a gente consegue minimizar isso. Por exemplo, sentindo o coração. Quando a gente para sentir o coração e presta atenção, tenta sentir ele mesmo, você pode fazer isso você em casa. Você vai perceber o quanto o batimento, o ritmo do batimento diminui. O quanto você se acalma quando você dá atenção para ele. É como se você estivesse fazendo uma autoconexão. É como se você estivesse permitindo essa conexão consciente com o seu coração. E o mesmo acontece com o corpo. Então, se você está, por exemplo, na hora ali para fazer uma entrevista de emprego, ou na hora ali para pedir um aumento, ou mudança de cargo, ou ter aquela reunião, aquela conversa difícil com alguém, e você está ansioso, vê que está com a perna inquieta, respiração alterada, ou está roendo unha, ou fica vendo aquele monte de besteira na sua cabeça, levanta, entra na postura de líder, aquela postura que eu sempre falo, que é a postura de empoderamento. Entre, porque o corpo, conforme o seu posicionamento do corpo, você vai automaticamente, a posição que o seu corpo está, ela vai modificar o estado emocional que você está. Então, o fato de você se sentir empoderado, você pode estar pensando mal, mas o fato de você se colocar na posição de empoderamento, aí isso vai trabalhar justamente para agir sobre ali o lóbulo singular, que vai envolver o óbito frontal, que vai envolver aqui a parte mais de autoestima, de amor próprio, de você se sentir bem de você com você mesmo. Então há uma conjuntura entre o corpo e toda uma área específica do cérebro para essa sensação de poder. E quando a gente está numa sensação de poder, a gente minimiza os pensamentos negativos e começa a pensar nos pensamentos positivos. Ou seja, a gente vai pensar em soluções, não nos problemas. Então, só o ato de você mudar seu posicionamento já te ajuda. Quer agregar mais? Além do ato, você está de pé, está pensando e começa a pensar, o que eu estou sentindo no meu dedo? O que eu estou sentindo na minha... Como é que está a minha digestão? O que eu estou sentindo a roupa colando em mim? Como eu estou sentindo isso?
Tudo isso vai quebrando o status quo do seu cérebro, aqueles pensamentos que estavam muito atribuídos a problema, a dificuldade, ao medo, a angústia ali, e vai te dando uma sensação de prazer, de uma conexão de você com você mesmo. E isso já ajuda a minimizar muito a ansiedade e provavelmente você vai conseguir começar uma reunião muito menos ansioso, vai conseguir muito mais centrado, concentrado, com a capacidade mental ali funcionando plenamente. Por quê? Porque a ansiedade sequestra a amígdala, a ansiedade sequestra a emoção, e a emoção, quando a emoção toma conta, você perde a sua capacidade de gerenciar seus pensamentos, ali a parte executiva, ela vai minimizando cada vez mais e você vai se utilizando mais do seu automático. E como há ali uma ansiedade, formar um medo, uma emoção muito negativa, isso vai vir articulado ali do hipocampo com as memórias ruins, as memórias que não deram certo, as memórias que foram as piores. É isso que a emoção vai fazer com você. Então é preciso você voltar, tomar essa amígdala de volta. E como? Posição do corpo, sinta seu corpo, pensa nele, diminua o ritmo cardíaco, faça essa autoconexão, esse processo introspectivo de você com você mesmo, que eu tenho certeza que isso vai lhe ajudar. Mas Marcelo, isso não é suficiente, porque eu entro na reunião e aí eu meio que me perco de tudo isso, vem uma tensão, como que a gente faz? Bom, aí é outro papo, aí é a questão da gente saber antecipar o problema. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei que a ansiedade tem muito a ver com medo, com a insegurança. E o medo e a insegurança tem a ver com a falta do conhecimento, com a falta de se sentir, de não se sentir preparado para lidar com aquele problema. Como você lida com isso? Conhecimento e experiência da vida, e não tem jeito. É você estudar, se você vê um problema lá na frente, que você acha que pode acontecer sobre determinado assunto, vai estudar, vai pesquisar, vai ver o que aconteceu, como outras pessoas fizeram, vai saber lidar com isso. Houve de um lado que vai com a sua ideia, um lado que contraria as suas ideias, para que você possa chegar a um denominador comum e saber lidar melhor com a situação. Quanto mais informação sobre algo nós tivermos, mais seguro nós estamos e menos ansiosos a gente fica. Então, como a gente pode fazer uma negociação isso? Crie telas mentais. É um exercício que eu passo muito para meus clientes. Principalmente tem cliente que acaba me contratando para aprender a fazer processos, vai fazer uma entrevista importante, processo de seleção importante, como que eu posso trabalhar isso? Eu ajudo muitas pessoas a se prepararem para isso. E uma das técnicas que eu convido vocês a fazerem é a tela mental. O que é a tela mental? A tela mental é você ficar imaginando o cenário acontecendo no futuro. Como seria a cadeira, como seriam as pessoas, o que elas falariam, quais seriam as perguntas, como você se comportaria, qual que é o seu posicionamento. É você se colocar como observador da situação. E essa condição de observador da situação, você ter a chance ali de ver o que você pode corrigir de você, as palavras, as perguntas, e criando essas telas mentais. O cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Ele não tem essa capacidade. Vou explicar isso de maneira diferente. Quando você tem um pensamento, você é um ouvinte. Não foi você que criou o pensamento. Consegue entender a diferença? Quando você tem um pensamento, vem um pensamento na sua cabeça, não foi você que criou o pensamento. Você tá sendo ouvinte do pensamento. E você, como ouvinte do pensamento, o processamento da informação, do armazenamento da informação, é o mesmo como se aquilo estivesse acontecendo na realidade. O cérebro não sabe distinguir e é um mecanismo justamente para você ir aprendendo com você, conversando com você mesmo também. Então, quando você cria a tela mental, você está sendo ouvinte do que seu inconsciente está construindo sobre aquilo. E esse ouvinte do que o inconsciente está construindo sobre aquilo está gerando memórias e as memórias se transformam em experiências. Então, quanto mais você tem de recursos experienciais passados para lidar com a situação que está por vir, melhor você vai se dar com ela. Entendeu? Entendeu? Então, sempre lembre que quando você tem um pensamento, quando você cria as telas mentais, não é você criando, é seu inconsciente falando o que ele quer que seja, da forma que ele pensa que seja. E isso você sempre, o ouvinte do seu pensamento. Você sempre é a pessoa que vai ouvir você mesmo. É uma conversa, é um monólogo que o seu inconsciente fala com você e você ouve você. Beleza até aqui? Bom, então essa é uma das maneiras. Uma outra questão que eu acho muito legal, pessoal, isso principalmente quem trabalha com vendas ou quem trabalha com
com decisões, projetos, enfim. É criar grupos de discussão. Eu acho muito legal. Eu participei já de alguns grupos e treinei algumas pessoas a formar esses grupos, né? Criar grupos. Então, por exemplo, você tem uma decisão, você é um líder, você é um gestor, você tem uma decisão, uma apresentação lá para os chineses, lá para os coreanos, enfim. Você tem uma decisão que você tem que fazer e decisões vão ser tomadas, cria grupo. Cria grupo onde você possa construir aquele cenário com pessoas que não têm nada a ver com aquilo, mas dê informações suficientes para que eles possam te fazer perguntas. E é muito legal quando você cria esses grupos de treinamento, de antecipar cenário, de como fazer pergunta, de como você está se posicionando e outras pessoas vendo, porque isso, desculpa, é um pernilongo rodando aqui. Isso ajuda você também a criar uma experiência fabulosa, inesquecível, incapaz de ser melhor que isso. Por quê? Porque está colocando na prática uma antecipação e quando você traz isso, é algo que gera uma intensidade muito grande de aprendizado. E é legal quando você traz pessoas de fora e der para ela tópicos, essa pessoa pode te fazer perguntas que pessoas que estão dentro do negócio não fariam. Ou seja, ela pode startar em você novos insights. Sabe aquele insight que pode colocar em xeque aquela negociação e você fala, putz, peguei, consegui fechar. Então, quando você cria esses grupos, você consegue consegue criar esse tipo de ambiente, esses tipos de ideias, de criatividade, você estimula a criatividade. Então, uma coisa bacana. A outra dependendo do que e dependendo da situação, por exemplo, divórcio, por exemplo, enfim, negociações que tenham um lado, por exemplo, pessoa que vai vender a sua parte na empresa ou vai desfazer uma sociedade, enfim, tem muitas negociações que envolvem muito o lado emocional e por mais controle, por mais que você esteja aí centrado, uma pessoa que é praticante de yoga, por mais zen que você consiga estabelecer um autocontrole, enfim, tem situações que não tem como, que tem um lado emocional porque vem de memórias muito fortes, de sonhos, de histórias passadas, de amor, enfim, de dor. Nesse momento, eu convido você a contratar uma pessoa, um profissional comportamental para ser você nesses momentos e você ser a segunda voz. E essa pessoa trabalhar isso. Por quê? Porque uma pessoa que tem a experiência de lidar com o comportamento, tem essa condição, tem essa técnica, traz esse recurso nele, ele consegue ser muito enfático na maneira do corpo falar na hora da decisão, da interpretação. Ele tem ali o tom de voz, o gesto, o olhar, o posicionamento, a postura. Ele consegue também colocar outra pessoa sobre o limite. Ele consegue limitar o avanço da outra pessoa na hora de uma negociação, numa hora de decisão. Então, às vezes, dependendo da situação, por mais que você queira tomar a frente, às vezes você não é capaz, porque existem outras histórias dentro do contexto humano, ali, da experiência humana, que não te permite. Então, nesse momento, contrate uma pessoa especialista, um especialista comportamental, que ele vai saber ser você, representar você naquela hora, naquele momento. E outro é contratar uma empresa terceira, uma pessoa terceira para fazer a negociação, que é o que a gente faz, por exemplo, quando vai comprar um imóvel, que tem ali a corretora, ou quando vai comprar um carro. Então, é ter um terceiro que faça essa negociação. Muitas vezes isso é importante, muitas vezes isso é interessante ter, porque às vezes às vezes essa terceira, se contrata uma empresa especialista em determinados assuntos, determinada área, que ele domina ali todo um conjunto de informações que você não tem. Por exemplo, de mercado, de estratégia. Ele traz ali, ele é um mentor, ele tem ali um conjunto de informações que pode ser muito decisivo, muito importante na hora de fazer uma negociação. Então também uma outra saída é essa. Mas eu confesso para vocês, pessoal, que o segredo de tudo é buscar conhecimento. Quanto mais vazios nós somos, quanto mais inapto a buscar informações, a desenvolver conhecimento, a fazer leituras, a estudar, ler bons livros, bons exemplos,
a buscar o saber sobre aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente quer buscar, ou aquilo que a gente está ansioso com algo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Vamos entender, se acontecer aí, pô, deixa eu ver o que acontece. As pessoas que passaram por isso, o que aconteceu? Isso, vai. E como aquelas que souberam lidar com isso? Foi assim, assim, assim. E as que não souberam, foi assim. Ou seja, vai agregando conhecimento para você que muitas vezes a ansiedade é resultado de uma mente vazia, de uma mente sem muita referência. Não é vazia no prerrogativo de dizer que a pessoa é inapta, mas é vazia de conhecimento. E às vezes você buscar o saber já vai resolver muito da sua ansiedade. Você saber trabalhar isso. Quanto mais a gente se preocupa em conhecimento, menos ansiedade a gente tem. Isso é fato decisivo na vida. Por fim, deixa aqui uma dica que aquele programa, eu particularmente não gosto, não é o meu tipo de programa, mas é interessante para a gente aprender um pouco sobre, é muito importante a gente perceber a ansiedade das pessoas, quando a gente percebe o outro, e aquilo que vai chamar a atenção no outro é porque tem muito a ver com a gente. Então é meio que a gente aprender vendo o outro. E tem um programa que é aquele Negociando com os Tubarões, mas não a versão brasileira não, que eu acho muito ruim. Olha a versão americana. Por quê? Porque nos Estados Unidos existem muitas escolas comportamentais, de linguagem comportamental, de ensinar a pessoa a linguagem comportamental. A política americana é o exemplo disso. Quando você vê os políticos americanos, eles são muito preparados com a linguagem do comportamento, não é corporal. É do comportamento, é como eles se comportam em determinadas situações. Isso faz deles uma máquina de manipulação. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente assiste a versão americanizada, que eu acho que passa numa desses streaming da vida, você percebe que ali eles fazem de tudo para a pessoa que vai vender a ideia entrar no estado de ansiedade plena. Eles fazem tudo. Então você vai ver o som, você vai ver a música, você vai ver a iluminação, você vai ver a estratégia entre os tubarões ali, da maneira de conversar, de olhar para o outro, de abaixar a cabeça. E dá para ver, é legal que no modelo americano, dá para você ver quando o pessoa que está vendendo também coloca o outro em estado de ansiedade. Faz o outro se sentir pequeno. É muito legal você olhar o programa, não com a perspectiva de um processo de entretenimento, mas como uma escola de observação. E perceber o quanto a música, o quanto o ambiente, o quanto a postura das pessoas. Você pode ver que as pessoas que chegam lá determinada, ela gera um outro tipo de emoção, outro tipo de relação com os tubarões. Então é muito legal você assistir eles, até para vocês meio que perceberem o quanto a postura, o quanto os gestos, o quanto a velocidade da voz, o tom da voz, a maneira de se expressar, tudo isso traz, quando mostra a pessoa vendendo e o tubarão aqui, você consegue ver o olhar dele aqui, quando essa pessoa consegue se expressar de uma maneira muito clara, às vezes o produto não é nem o melhor, mas a maneira de expressar já gera segurança naquele que vai investir. Então, convido vocês a assistirem. E também tem uns vídeos, eu não sei se está mais no ar, pelo que eu andei pesquisando, acho que tiraram todos. O Barack Obama ele tinha muito vídeo que ele mostrava essa arte, de como ele lidava com as reuniões antes. Então ele se olhava no espelho, ele praticava muito a linguagem comportamental. Ele fazia muito isso. E quando ele entrava em estado de ansiedade, ele sempre tinha uma técnica, você pode ver que é de centrar nele mesmo. Ele entra no processo de liderança, ele só vivia assim, né? O Barack Obama é um dos caras que a postura dele era muito bonita, muito centrada. E quando ele entrava no estado, quando ele tinha uma reunião antes, o que ele tinha que fazer a palestra, você pode perceber o quanto ele está concentrado nele mesmo. E ele fazia muito essa prática de centrar-se, de fazer essa parte introspectiva, de ler ele, de sentir o batimento cardíaco, de sentir ele mesmo, e isso fazia ele empoderar. Ele mudava até o semblante, até o olhar quando ele ia fazer as coisas. É outra também muito legal para assistir. Beleza, pessoal? Então, a próxima agora que a gente vai falar é da raiva, tá? E esse eu deixo para amanhã para vocês assistirem, que eu vou seguir aqui a mesma linha para mostrar para vocês o quanto é importante a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos também na hora da negociação. Um beijo para vocês, não deixe de deixar seu like, compartilhar, deixa aí seus comentários, compartilhe com seus amigos, faça parte aí do canal, me ajude a propagar isso aqui, me ajude a levar isso aqui muito mais longe,
para que a gente possa todos juntos aqui co-criar conhecimento, beleza? Beijo para vocês, tchau, tchau.